Luzes desta quinta-feira segue agora com o nosso próximo assunto. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal pela derrubada da lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Esse, aliás, é o assunto da nossa enquete do dia. Participe. Aspas para o procurador. Por conseguinte, seja por vício de iniciativa, seja por afronta ao processo legislativo bicameral, a Lei Complementar 179/2021 há de ser declarada formalmente inconstitucional. Aras apontou o vício técnico na tramitação da proposta no Congresso. Segundo ele, um projeto de autoria do governo federal foi juntado a outro, proposto por um parlamentar, mas apenas o último passou pela deliberação no Senado. De acordo com o procurador, o texto sancionado está sujeito à regulamentação por lei ordinária de iniciativa do presidente da República, o que seria inconstitucional, conforme o procurador. Guilherme Fiuza, puxa essa rodada de comentários para a gente, Fiuza. Só abacaxi, né, Adriana? Eu vou te contar. Olha, o Brasil realmente, né, tem uma vocação para o atoleiro, esse Augusto Aras, né? De onde saiu esse Augusto Aras, né? Que personagem, quer dizer, Procurador-Geral da República, que faz comício contra a Operação Lava Jato, como nós vimos, né? O que quer esse senhor Augusto Aras, né? Aí passamos a matéria aí em questão. A autonomia do Banco Central já é exercida na prática no Brasil e ela salvou o Brasil. Ela salvou o Brasil. Quer dizer, a partir das reformas fiscais e monetárias do Plano Real, nós passamos a ter uma política, principalmente de juros, conduzida tecnicamente pelo Banco Central. Só que isso, sem esta lei que o Augusto Aras, junto com o PT, quer derrubar, fica muito frágil, porque a qualquer momento um governo populista e mal intencionado e inepto, como foi o governo da Dilma Rousseff, pode tentar passar por cima disso, como a Dilma fez, como a Dilma passou. Se o Augusto Aras precisa saber que a entrada do Brasil num dos seus períodos mais ruinosos, além da roubalheira, se deu por péssima condução de política monetária dessa maneira. A Dilma Rousseff ia lá e gritava com o presidente do Banco Central a taxa de juros, baixando o Tombini, né, na época, baixando artificialmente, sem nenhum lastro para fazer esse tipo de condução. Ou seja, política monetária não é para amador. E o Brasil, felizmente, né, apesar deste breve período do governo Dilma, no governo Lula isso não aconteceu. Inclusive o Henrique Meirelles, que depois foi ministro da Fazenda, foi presidente do Banco Central, seguindo, mesmo sob Lula, esta diretriz da autonomia, da decisão técnica. Eles devem achar, o Augusto Aras deve achar que é isso, sobe 0,5%, desce 0,5%. Né? Quer dizer, o Brasil chegou aí depois do impeachment, rapidamente, acredito que em 2, 3 anos, na sua menor taxa de juros da história, fazendo política monetária técnica. E é isto que a consagração da autonomia do Banco Central, que é vigente nas principais economias do mundo, vem trazer. E o Augusto Aras resolveu achar, junto com o PT, que não é para ser assim. Ele achou lá uma filigrana. E, então vamos ver, Adriana, é isso aí. A gente aqui está... É uma luta, vou te contar, entendeu? Assim, vem abacaxi, vem espírito de porco, de tudo quanto é lado. Mas a gente segue em frente. A gente segue em frente, então, Fios, ouvindo o nosso Augusto Nunes, que achou do posicionamento do Aras. A gente aproveita aqui, Guilherme, para dizer quem eles são. Tá, o Augusto Aras, eu estou dando azar, né? Aparece um Augusto e depois um Nunes no Supremo, e alguém pode confundir, mas não há nada, nenhum tipo de ligação, não. Seguinte, Augusto Aras, com tanta coisa para fazer, para melhorar o Ministério Público, ou para deixar de piorar, como ele tenta sempre, ele está dando palpite em áreas
que ele ignora. O que ele entende de Banco Central? Isso é um assunto a ser resolvido pelo Executivo, Legislativo e ponto. Agora começou, né? Quer dizer, os caras, para fazer uma chicana, eles começam com firulas legais. Agora, como é que ele diz aí? Vício de iniciativa. Seja por afronta ao processo legislativo bicameral e lei complementar 179. Há de ser declarada. Para de conversa fiada que o povo não entende. Tá, o Banco Central Independente é uma medida tomada aí por todos os países que se querem modernos. Tá, como é que vai se meter nisso aí se não entende nada? Os economistas recomendam isso, os políticos civilizados e com mais de 10 neurônios recomendam isso, os presidentes que têm alguma coisa na cabeça concordam com isso, e vai o Augusto Aras resolver isso aí. Um dos participantes das sucessivas tentativas de assassinato da Lava Jato vai preservar a maior operação anticorrupção do mundo. Para de dar palpite em áreas que desconhece. Os caras são ele é uma perfeita cavalgadura em matéria de assuntos econômicos. Também está mostrando que não entende de assuntos ligados à Procuradoria-Geral. Daqui a pouco ele vai querer ser convocado para a seleção de futebol. Tá? Então para com isso. Eu acho que o pessoal que tem a ver realmente com esses assuntos precisa ter mais dignidade e mandar andar. Sabe? Sai daqui, não é assunto teu. Nós não deveríamos estar discutindo este assunto se os responsáveis pelo tema fossem menos pusilânimes. É isso. Como fica essa discussão agora, José Maria Trindade? Pois é, o Augusto diz tudo, né? O Banco Central Independente, ele está nos países mais desenvolvidos do mundo. E é uma garantia, um seguro de que o presidente do Banco Central não vai atuar politicamente, sim em proteção da moeda. O Ministério da Economia continua com autonomia total, né? E o presidente do Banco Central com mandato não coincidente com o de presidente da República, ou seja, um presidente da República convive pelo menos 2 anos com um presidente do Banco Central que tem mandato indicado por outro. Por quê? É diferente a política econômica da política cambial, por exemplo. O presidente do Banco Central vai cuidar do valor da moeda, juros e da macroeconomia do país. E isso tem dado certo principalmente para proteger a economia de indicações políticas. E hoje o Banco Central já é independente na prática. Os presidentes da República não têm intervido muito no Banco Central, apenas indicam. E seria a oficialização desse processo. Foi aprovado no Congresso Nacional, aprovado no Senado e sancionado pelo presidente da República. E aí o PSOL e o PT entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade do projeto, por isso aí, vício de origem. O que diz a lei? É que para regulamentar o sistema financeiro tem que ser uma lei complementar, lei complementar, e que tem que ser iniciativa do governo. O que fez o Congresso Nacional? Unificou 2 projetos, um que tem origem no governo e outro que estava no Congresso Nacional. E é esse o pega que o Augusto Aras usa com o argumento do PT e PSOL para tentar colocar essa lei como inconstitucional. Mas há uma determinação do Congresso, uma determinação do presidente Jair Bolsonaro para a independência do Banco Central. Isso fortalece, dá credibilidade à economia do país. Agora é o Supremo jogar fora isso aí e dizer não, tem sim uma lei de iniciativa da presidência da República nesse processo. E foi um conjunto, inclusive o projeto do governo, que foi aprovado, né?